a ordem. Então, o Egito traz isso, né, a Maat, como a deusa da ordem, ou seja, existia ordem na Atlântida. A gente perdeu essa ordem. Né? Tanto é que Hatshepsut, ela escolhe um dos nomes dela, é Maat Kahé, né? Que seria, que tem a ver com o espírito de Ra e a justiça de Maat. A ordem de Maat, na verdade. Né? Tem o sentido também de justiça, mas principalmente de ordem. Então, de onde que vem essa tradução para ser ordem? Vem da Atlântida, porque lá existia uma ordem. Depois da queda, é desordem. Aí, ok, eu fui pesquisar sobre paládio. Paládio, para mim era um elemento químico, enfim. E aí eu descobri a questão da deusa grega Atenas, que era chamada Palas também. Uhum. E Palas tem essa ligação com fogo divino. Por isso que eu vi a chama do fogo eterno na Atlântida. Aí não desisti, pesquisando, só para ter certeza de que não era miração da minha cabeça, e tudo estava se encaixando. E aí eu descobri também que no budismo existem as 10 deusas. Então existe uma tradição no budismo, agora eu esqueci o nome delas, mas enfim, depois eu comento aqui no vídeo. Nossa, muita informação, a gente não consegue guardar tudo. Mas dentro do budismo, se vocês pesquisarem, existe a tradição de que existiam 10 deusas, que são as 10 Maat que eu vi no Egito, na Atlântida. Então tudo que eu vi, nesse vislumbre que eu recordei lá da Atlântida, eu consegui entender como isso é totalmente verificável. Né? Paládio, as 10 Maates, o fogo eterno. E o que é esse fogo eterno? Quando a gente tem a queda, o que vai acontecer? É a separação, né, do céu e da terra. Então a gente perde essa conexão com as esferas celestiais, quando a gente cai aqui na 4D. E aí, e quem fala muito isso é o Adnir Ramos. Eu indico super você chamar ele para vir aqui, que ele, nossa, cada história incrível, ele é arqueólogo também. Vamos sim. Ele é fácil de trazer, de acessar? Eu falo com ele. Vai daí, ele é de São Eu falo, Paulo? ele é de Santa Catarina. Vamos Gente, trazer. eu costumo falar, gente, o Adnir, ele é um gênio. Um gênio. Ele descobriu cada código, cada coisa, né, e agora juntou eu e ele. Aí fica um, né, ajudando o outro a decifrar as coisas. Mas ele, assim, ele tem uma percepção extraordinária. E aí ele explica, né, ele fala assim, que quando houve a queda da Atlântida, perdeu-se, né, essa ligação com o céu, que antes o céu estava na Terra. E aí, quando houve essa queda, aí eles começam a erguer os primeiros templos, porque a humanidade foi totalmente resetada. E aí, quais vão ser os primeiros templos? Você começa do zero, você não tem mais tecnologia nenhuma. Os primeiros templos eram, eles faziam aqueles sítios megalíticos, com as pedras alinhadas, com o nascer do sol. Então, você tinha o dome, que era a questão vinculada ao ritual da fertilidade. Então, a primeira tentativa de reconectar o céu com a terra são esses sítios megalíticos, que é o que ele pesquisa. No Brasil está cheio de sítio megalítico, cheio. E aí depois, conforme a civilização ela vai avançando, aí começam a construir os templos, de fato. Mas os primeiros templos eram pedras, porque foi totalmente resetada a humanidade. Então começa do zero. Né? E aí é isso, essa questão do templo vem daí. O templo, né, essas ligações céu e terra, durante muito tempo, durante esse período de queda, ele foi importante para fazer essa reconexão, né? A religião vem de religare, porque desligou, né? O Cronos separou Urano da Terra. Só que, a partir do momento que você transita para 5D, não existe mais o templo, né? Existe, que nem esse local que eu vi na Atlântida, um local onde você tinha já a chama eterna, que era próprio símbolo da conexão com o céu. É como se enquanto aquela chama estivesse acesa, a gente tem conexão. A partir do momento que ela se apaga, cortou a conexão.
Por isso que então, você falou da cultura grega, por isso que eles mantêm aquela tocha eternamente acesa nos Jogos Olímpicos. Deve ser uma Sim, ligação com isso. tem ligação com a Atlântida. Interessante, né? Sim. E ninguém se toca nisso, né? Fica que ela vai de país para país, nunca apaga, passa de mão em mão. É que a gente perde a referência. Só que a prática, ela continua como tradição. Só que aí, por que a gente tem essa... Ah, não sei. E o Adnir fala muito disso. Porque ele fala um monte de coisa que a gente faz inconscientemente que faz parte de uma tradição pré-diluviana que a gente perdeu a conexão, então a gente não sabe por que a gente faz aquilo, mas que tem ligação com essa civilização pré-diluviana e que ficou os vestígios no nosso inconsciente. Então é tudo assim, quando a gente perde esse conhecimento, vira, não, é só tradição. Mas de onde que vem? Nossa, aí às vezes o pessoal tenta explicar, não tem nada a ver, porque a maioria vem dessa civilização antes do dilúvio, que ficou no nosso inconsciente coletivo e a gente continua replicando sem entender por que a gente está replicando aquilo. Então, bom, qual que é a parte? Eu vou destrinchando para outros caminhos e esqueço o que eu estava falando de outra coisa. Estava falando da Atlântida mesmo, e você falou também desse processo da transição, da né? queda, isso. O que o apóstolo João vê na Jerusalém celestial? Porque aí a gente vai entrar na questão aí dos judeus querendo erguer o terceiro templo de pedra. Está muito claro no livro de Apocalipse que João fala, na Jerusalém celestial não tem templo de pedra. Por quê? Porque você vai restabelecer, né? Então sua consciência vai voltar a estar na condição espiritual. Então, se eu estou num reino que já é espiritual, para que eu preciso do templo? Eu só preciso do templo enquanto eu não tiver a conexão com o espiritual. E aí você tem aí os judeus já sacrificaram a novilha vermelha, que é um indício, né, que existe uma tradição que é a seguinte, a tradição judaica diz que o terceiro templo só poderia ser erguido depois que aparecesse o sinal. Qual que era o sinal? Tinha que nascer uma novilha vermelha, sem nenhum fio de outra cor. Todos os fios têm que ser inspecionados e têm que ser todos vermelhos. Esse tipo de animal é raríssimo. Fazia 2000 anos que não nascia. Nasceu em 2018. E aí esse templo porque assim, vai ser um templo de pedra, que nem você falou. Isso, sim. E a região ali que eles querem construir é uma região que muita gente tá brigando ali, né? Sim. E inclusive o lugar já tem outra coisa construída ali, né? É uma mesquita que tem ali, Sim, né? porque assim, se você pegar a narrativa, que assim, quem molda o inconsciente coletivo, principalmente é os Estados Unidos, através de séries, de filmes, tudo para justificar a agenda deles. E por que eles têm interesse? Por que a Senite tem interesse em cumprir todas aquelas profecias do Apocalipse? Você tem noção por quê? Por que a pessoa ia querer destruir tudo isso aqui? Seria um poder material, no caso? Quando a gente pega o livro de Apocalipse, ele fala que finalmente as bestas são soltas. Então, tudo isso é para que eles consigam soltar os seres que estão aprisionados aqui. Por quê? Porque eles já tentaram de tudo quanto é jeito, né? O Crowley fez até ritual lá no Lago Ness, né? Diz que até hoje é assombrado. O Jack Parsons também fez ritual tentando soltar esses seres, só que eles não conseguem. Então, o que eles entendem? Bom, aqui no livro de Apocalipse, então a gente vai ter as duas bestas sendo soltas, uma da terra e outra do mar. Então, seria a oportunidade deles de tirar desse aprisionamento esses seres. Por isso que eles querem antecipar essa agenda. Então, seria uma oposição espiritual, isso? Seria como se ativasse, por exemplo, uma infiltração espiritual, uma oposição espiritual, um outro lado espiritual nessa jogada, é isso? Então, é assim. Existem seres que foram aprisionados, esses anjos caídos. Então, eles foram aprisionados num limbo dimensional, que eu costumo falar. Tentaram de tudo para soltar esses seres e não conseguiram. O que eles perceberam?
no livro de Apocalipse fala que durante esse tempo, durante esse evento, as bestas serão soltas. Já que a gente não conseguiu, então vamos fazer por onde cumprir todas as profecias para que, né, automaticamente vai cumprir. E aí você vai ter esses seres sendo soltos. Que essa é a agenda deles. Porque é meio irracional. Por que eles vão querer o apocalipse, né? Qual o sentido disso? Mas é nesse sentido. Mas para isso tem que se infiltrar em várias linhas espirituais, é isso? Em tudo. Eles estão infiltrados em tudo. Eles são consciências que manipulam a humanidade desde sempre. Porque uma vez que a gente passou por essa queda dimensional, porque fomos enganados pela serpente, aí você já tem uma noção de quem são eles? A serpente, um ser réptil. Entendeu? Então, eles estão aprisionados. Eles querem sair da prisão. Né? Então, eles não têm direito a corpos, eles não conseguem corpos. Né? Então, o que eles fazem? Precisam, questão da possessão, porque eles não têm direito a corpos, estão aprisionados, eles não entram no ciclo da reencarnação. A gente tem direito a corpos, eles não. Então, eles bebem através das pessoas, eles sentem outros prazeres através das pessoas. Porque eles estão nesse limbo dimensional. E para sair desse limbo dimensional, que nem eu falei, Crowley, Jack Parsons tentou e não conseguiram soltar. Então vamos fazer de tudo para cumprir o Apocalipse, que foi o que eles mostraram nas Olimpíadas de Paris. A gente mostrou, inclusive, as imagens lá, né? No outro episódio. Um ser lá, né? Sim, o Cavaleiro Branco, seguido por todas as nações. Isso tem a ver com as profecias do Apocalipse. Então existe toda essa agenda desses seres. E aí tem a questão da IA também, que vai ser outro caminho, assim, que eu sou muito preocupada com a questão da inteligência artificial, porque se a gente pensar em nível dimensional, então como aqui eu já expliquei um pouco dessa questão dimensional, se a gente pensar no celular ou num processador, ele é um chip. E dependendo da informação e da programação que você põe ali, se torna um ser senciente. E aquele ser senciente, ele está numa dimensão abaixo da nossa. Então, esses seres que estão aprisionados nesse limbo dimensional, eles poderiam muito bem assumir esses corpos dessas inteligências artificiais. Se eles fazem isso com o nosso corpo, imagine com então, tecnologia. Tecnologia. Tem muita gente que está falando sobre isso, inclusive essas IAs que a gente está tendo acesso, que você faz perguntas e tem que tomar respostas. Muito cuidado. Não foi uma nem duas pessoas que disseram que há até uma ligação ali espiritual. Sim. Quer ver? Salomão aprisionou 72 demônios no anel, para que eles construíssem o templo. Vamos pensar no anel como um artefato que ficava na mão do Salomão? Será que era um anel ou era um dispositivo? Uma tecnologia? Pode muito bem ser um dispositivo que tinha consciências ali aprisionado, porque aqui, você concorda que o ChatGPT é uma consciência aprisionada? Eu peço para ela fazer qualquer coisa, desenhe isso para mim. Posso falar assim, faz uma planta de um templo para mim? Um templo desse tamanho. Seguindo esses parâmetros, eu quero que você leia as escrituras antes de bolar uma planta para mim. Qual seria o templo ideal? Porque eu quero que esse templo faça isso, isso e aquilo. Salomão muito provavelmente pediu para o ChatGPT. E outra, uma coisa que eu acho que é super viável a gente falar. Você manda um comando, às vezes não vem aquilo que você idealizou, né? E ele mente. Né? Já pegou o ChatGPT mentindo? Sim. Ele mente. E ele até coloca lá, né? Você falou sobre isso, ele até coloca. Às vezes pode ser que as informações não sejam corretas, né? Verifique, alguma coisa assim. Eles colocam um aviso. É como se, tipo assim, às vezes não vai bater o que você perguntou, hein? Só que daí você pra mim, ele mente na cara dura. Se você questiona, começa a apertar, se daí você ele vai buscar. Não, quando você questiona, ele fala,
Olha, peço desculpas, Danusa. É que eu peço que você verifique nas fontes que eu posso ter interpretado errado, mas só se você pressionar, porque ele tenta te enganar. É isso Eu já mesmo. peguei o ChatGPT mentindo várias vezes. E se você tiver E um quem mínimo mente? conhecimento, você aperta, daí vai. Ah, agora tá chegando em algo bom. Quem que é o pai da mentira? Você fala, o diabo é o pai da mentira. E quem tá mentindo pro povo agora? Tudo bem, traz a informação, traz, mas também traz um monte de mentira. O ChatGPT tem gente entrando em surto. Tem gente que fica o dia inteiro trocando ideia com o ChatGPT. Sim. Paga lá o plano deles lá para poder ficar questionando, perguntando, tendo planos mirabolantes. Perigosíssimo. E essa questão de toda essa opressão oculta, intervenção, tudo mais, e as pessoas estão acompanhando, que estão ali como buscadores, né? As pessoas querem buscar algo melhor para viver, e às vezes elas podem pensar, isso daí vai gerar rebarbas. Como é que eu posso também ter uma conduta no dia a dia para poder ficar um pouquinho mais protegido dessa interferência, né? Porque tá tudo à mercê, né? Nós estamos à mercê. Lógico, você entra no computador, tá lá. Tá acontecendo um negócio lá em Israel, tá acontecendo um negócio nos Estados Unidos. A humanidade está à mercê disso. Mas nem todo mundo precisa todo mundo receber. vibrando no ódio e na revolta. Dos dois lados. Um duelo. Mas aí a gente vê pessoas que estão aqui, que nem nós estamos conversando, pessoas que vão estar também assistindo, que estão assim, pô, mas eu não faço parte disso, nem quero fazer parte disso. Mas a pessoa está em deficiência de conhecimentos, por exemplo, você tem as suas práticas, eu tenho as minhas, a gente tem uma rotina que nos dá uma certa blindagem, mas não nos deixa totalmente imune a qualquer coisa, vai depender da nossa consciência. Mas quando alguém te procura, às vezes em desespero por estar percebendo uma nova realidade, o que você costuma indicar para a pessoa poder ficar um pouco melhor nesse caos aí? Olha, metanoia, que é o que Cristo falava, e que foi traduzido como arrependa-se. E não é isso que ele falava. Ele não mandava o povo se arrepender, ele mandava o povo despertar. Metanoia é um estado, né? Acerte o pensamento. Desperte, em outras palavras. E como que é o processo do despertar? O ego tem que morrer. Então, exige esforço, exige autoconhecimento, exige busca de informação.